queria dar uma introduzida na música que eu e minha prima vamos cantar agora. Essa música é uma música muito especial para mim, muito importante. E eu só comecei a ter sentimento disso depois que meu irmão faleceu. Porque meu irmão gostava muito de dirigir, de verdade. Igual eu agora estou aprendendo a dirigir. Em qualquer momento eu quero estar dirigindo. Não importa se é 2 minutinhos aqui para comprar alguma coisinha, me coloca no carro que eu dirijo para você. Então ele era assim também. E eu gostava muito de dirigir junto com ele. Eu sentava no banco do passageiro e ele ficava dirigindo para lá e para cá. E aí, acho que foi em novembro do ano passado, ele colocou essa música no carro pra gente escutar, que eu gosto muito de escutar música quando a gente está dirigindo. E ele colocou, e eu comecei a prestar atenção na música, mas pra mim foi tipo tão aleatório que eu nem estava tanto prestando atenção assim. E tem uma parte da música que é muito importante, que ela fala do nome de Cristo, né, que tem que ser visto na gente a cada dia. E aí, uma parte importante que fala que meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo fique em mim. O meu irmão virou para mim e falou assim: Liz, quando eu morrer, não lembra de mim não, lembra do nome de Cristo. Então hoje, a minha oração, espero que seja a oração de vocês também, é que o nome de Deus seja visto no corpo de vocês, não o seu nome.
Bom dia, irmãos. Quero registrar que o dia é bom não apenas pelas circunstâncias. As circunstâncias, elas podem mudar. E sempre mudam. Mas Deus permanece ao nosso lado, nos dando forças, condições para superar as circunstâncias desagradáveis. O texto que foi lido foi apenas um verso. Foi escrito por Moisés. Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Nós vamos tratar desse assunto, desde ontem estamos tratando, hoje iremos até amanhã com a graça de Deus. Mas antes de entrar diretamente nesse tema, quero falar um pouquinho sobre nossa história. A minha história, a história da minha família. Final do ano, ao ir para Brasília cuidar do meu papai estava convalescendo já há muitos anos, pai da Leni, minha irmã de vocês aqui. Fomos para ficar um pouco com ele e dar também suporte aos irmãos que estavam ali cuidando dele. Minha família e eu ficávamos no hospital. Meu filho, Brenner, dizia: papai, eu vou ficar com o vovô também. Não foi uma nem duas vezes que ele dizia: papai, eu vou cuidar do senhor, velhinho, como o senhor cuida do vovô. A última noite antes de irmos embora, após a inesperada morte do meu irmão, Valdeci, muito querido, para mim era diferente porque ele era mais velho que eu, quase 2 anos, e tudo que eu aprendi como criança, ele foi a referência. Foi muito difícil ver meu irmão estirado no chão. Não foi fácil. Pedi que todos se retirassem naquela hora. E eu fiquei só com ele. Eu confesso que eu clamei a Deus para trazer meu irmão de volta. Ele estava ainda com o corpo quente. E eu me debrucei sobre ele. E eu clamei. Mas Deus não quis. Foi muito traumático.
aquelas noites seguintes, preparando o funeral. Ele morreu no sábado, só pudemos enterrá-lo na segunda. E as noites posteriores, para minha família, meus irmãos, minha mãe, meu pai, que estava internado, os filhos do meu irmão. Foi muito difícil. Nós não chegamos a dormir, mas precisávamos retomar a vida. Segunda o enterramos, quinta-feira resolvemos viajar. De volta para São Paulo, onde trabalho na Associação Paulista Sudoeste, em Campinas. Desculpe, Sorocaba. Tínhamos um concílio para preparar, cuidar da área do Ministério Pessoal e Escola Sabatina, então tinha que retomar as atividades. Passado pelo sono, pela dor da perda, alterado pelos sentimentos, eu não posso dizer o que foi. Muita chuva na estrada, poucas horas para chegar em casa. Era ainda dia. Perdi o controle do carro. Aquaplanou o carro. Eu estava dirigindo. Minha filha, meu filho dormiam atrás, no banco de trás. Para dormir, eles tiravam o cinto, infelizmente. Ele deitado no colo dela, como sempre. Dormioco. Meu carro capotou. Aí Deus começou a fazer milagres. Eu não posso responder, porque meu irmão, há 2, 3 dias, tinha acabado de falecer, e porque meu filho morreu. Eu não posso responder. Eu não pergunto para Deus por quê. Eu quero que Ele me mostre para quê. Todos os dias. E todos os dias nós temos razões. Minha esposa, de forma inspirada por Deus, ela abriu um canal com minha filha, e eu dou suporte na internet. E tem um ministério. Dezenas, centenas, milhares de pessoas têm manifestado que têm sido abençoada, ou retornando para a igreja, ou se fortalecendo na fé, ou tomando decisão de se unir a Cristo Jesus através da história triste da nossa família. Dia a dia temos muito feedback, respostas de Deus, dizendo: filho, seu filho não morreu em vão. Eu não pergunto por quê. Cada dia eu quero que Deus me mostre para quê. Mas um milagre aconteceu. Naquele dia, no dia da morte do meu filho, quando nós estávamos dentro do carro, os 4 não saímos fora do carro quando capotou, ficamos dentro. O carro ficou de lado, a parte da minha porta ficou para cima, era uma caminhoneta. Eu consegui sair pela porta de cima, não sei como, é muito pesada a porta, mas consegui sair. Nessa hora já havia chegado um caminhoneiro, passageiro, viajante. Se não sai não, espera o resgate. Mas eu consegui sair. E quando pude ver meus filhos, minha esposa estava amarrada pelo cinto, eu consegui soltá-la e sair. Meus filhos, eu via só a costa da Lise, e por baixo do vidro assim eu via a cabeça do Brenner. Ele respirava. E a mamãe Marley dizia: Lise morreu. Ela não respirava. A bem da verdade, a médica chegou, nós conseguimos, antes da médica, nós conseguimos tirar. Deus deu forças para 3 homens e eu virarmos a caminhoneta, levantarmos e por baixo tirar os meninos que estavam pela porta do vidro que quebrou. Eu não tinha forças, mas Deus deu forças.
Esse foi o primeiro milagre. Ao levantar o carro, os 3 homens, que eu não sei quem são, foram anjos de Deus, eles tiveram forças para segurar o carro, porque ele estava inclinado, nós tivemos que levantar para que os meninos saíssem por baixo. E eu soltei o carro. Já estava difícil 4 levantar, agora 3 sustentar, mas eu não pensei, Deus sabia que eu não tinha condições de pensar. E aí soltei o carro, o homem dizia, não solta não que eu não consigo segurar. Eu disse, segura porque eu tenho que tirar meus filhos. E eu tirei a Lise em primeiro lugar. A Lise realmente não respirava. O Brenner, quando eu puxei o Brenner, ele estava ali respirando. Não sai da minha mente, meus 2 filhos no chão. Mas Deus começou a operar. Logo a seguir chegou uma médica que viajava como motorista. Ela viu que eu estava desesperado com a minha filha, pois o meu menino estava respirando. Por 3 vezes eu reanimei a Lise, que parava de respirar. Massagem torácica, ela voltava. A médica disse depois, pastor, doutora Daisy, se ela estiver assistindo, doutora, Deus te abençoe. Ela acompanha o canal. Você é um anjo de Deus. Logo, logo quero ir aí em Ribeirão Preto, doutora. Nós vamos estudar a Bíblia, viu? Não esqueci não. Ela disse, pastor, Deus te deu condições, iniciativa de cuidar da sua filha, porque seu menino, eu examinei, ele respirava, mas já estava com morte cerebral. Eu me culpava, sabe? Me culpava muito. Por que eu não dei também atenção para ele, como dei para ela? Ela não sabia disso. Ela foi no hospital despedir, quando minha filha pegou alta. Aí ela disse, eu preciso falar isso para o senhor. Deus, de alguma forma, pôs na sua cabeça, cuida da sua filha. Se o senhor tivesse dedicado tempo igual aos 2, o senhor perderia os 2. E eu não conseguiria. Jamais conseguiria enterrar 2 filhas, como Jó conseguiu enterrar 10. Eu não teria forças. 2 filhos. Mas, queridos, essa médica que chegou foi usada por Deus. Doutora Daisy. Estavam demorando levar meus filhos para o hospital e eu não sabia a razão. Ela encostou para ver. E ela descobriu. Porque a veinha da minha filha é muito difícil de pegar, desde pequenininha. E ela então pediu para os médicos socorristas, tinham vários, e ela pediu para tentar. Eles não queriam deixar. E ela disse, eu vou tentar. Eu sou médica. Eu sou pediatra, já faço isso há muitos anos, pegar a veia de criança. Eu vou pegar a veia dela. Se ela não pegar a veia dela, ela vai morrer aqui. E claro que ela ia morrer. A médica já tinha constatado que ela estava com pressão, perdendo a pressão, os batimentos cardíacos fracos. Ela estava com hemorragia interna, algum órgão perfurado. E Deus foi tão generoso que na primeira tentativa, a doutora Daisy pegou a veia da minha filha. Outro milagre. Quer mais um? Na hora de ir para o hospital, as ambulâncias de urgência, a doutora Daisy disse, eu vou com essa menina também.
os médicos socorristas da pista, do SAMU, não é padrão, eles estavam lá. Ela disse, eu vou acompanhá-la. E por muita insistência dela, eles deixaram ela entrar. Ela ficou na ambulância com a minha filha. Tomaram o rumo diferente que ela queria. A cidade de Ribeirão Preto é grande, mas como estava na divisa do município entre Ribeirão Preto e Cravinhos, já dentro do município de Cravinhos, a direção era para Cravinhos. Ela disse, vocês não podem levá-la para Cravinhos, ela vai morrer, ela não consegue chegar lá. E se ela chegar, ela não consegue voltar, porque Cravinhos vai ter que mandar de volta para Ribeirão, para o Hospital das Clínicas em Ribeirão, que é um hospital da USP em São Paulo. É um hospital renomado, um dos melhores hospitais do Brasil. Eu agradeço aos funcionários, servidores do Hospital HC de Ribeirão Preto, se estiverem ouvindo, assistindo. Depois de muito questionar, ela ameaçou denunciar por descaso. Aí eles resolveram voltar na Anhanguera e irem para o hospital da USP. Chegando lá, tinha várias pessoas na fila para poder entrar na UTI. Aí foram fazer o cadastro da minha filha. Eu disse para ela, doutora Deise, a Lísia da Silva Novaes tem 18 anos, vai fazer 19 anos, em dia 14 de março, era janeiro, 11 de janeiro, e ela saiu com a mente, Lísia da Silva Novaes, e lá ela colocou, vai fazer 19 anos, tem 18, e a menina anotou, quando que vai fazer? Aí colocou 12 de março, esqueceu, colocou 12 de março. Aí a menina falou assim, bom, ela tem 18, vai fazer 12 de março, ao invés de fazer 19, a menina colocou como se ela fosse fazer 18, como se ela tivesse nascido em 2000, não em 1999, como ela nasceu. E por ela ter nascido lá no registro, no ano 2000, ela iria completar 18. Se ela iria completar 18, ela não era adulta ainda era pediatra. E aí alguém disse, não, tem vaga para ela, na UTI pediatra tem uma vaga. Era a vaga da minha filha. Minha esposa e eu clamamos a Deus. Nós não podemos perder 2 filhos. Não dá. Enterrar 2 filhos de uma vez. Jó enterrou 10. Eu não sou Jó, Senhor. Não sou Jó. Ao chegar no hospital, na UTI, eu descobri que quem manda em UTI de hospital e quem manda em enfermaria é o enfermeiro-chefe. E o enfermeiro-chefe da UTI é um santo de Deus, um homem de Deus, um adventista do 7º dia. Irmão Elton. Irmão Elton, muito obrigado. Ele foi um anjo do Senhor. Aí os médicos que atendiam, quem fez a cirurgia para tirar o baço que estava perfurado na minha filha, adventista, neurologista adventista, radiologista adventista, ela foi acolhida pela igreja. Meus sobrinhos ficaram lá cuidando dela enquanto nós fomos cuidar do funeral do meu filho. Alguns aqui assistiram o sermão fúnebre. Enquanto o pastor orava, e a pedido meu, com imposição de mãos, com todos os pastores na plataforma, quem esteve lá contou, foram 78 pastores. Na hora da imposição de mãos, ela estava passando por higienização. Meus sobrinhos estavam ali esperando fora, os primos dela. A Luciara é enfermeira. E o Hugo, esposo, primo de sangue, estava ali aguardando para terminar a higienização dela, poderem ficar mais do lado.
na hora da imposição de mãos, os pastores ali à frente, e clamando a Deus para recuperar minha filha. Naquela hora exatamente, a Lu disse, a minha sobrinha, tio, quando o pastor clamou com a estendida mão, a Lízie acordou. Qual era o problema? A Lízie tinha um edema cerebral do tamanho de uma laranja. A Lízie tinha 3 fraturas na coluna. A Lízie tinha baço perfurado. A Lízie tinha uma série de complicações. Os médicos não davam nada pela vida dela. Lembro de uma oração que minha esposa fez à noite no hospital. Nós estávamos internados em estado de observação, no outro hospital. Ela disse assim: Deus, o Senhor criou minha filha. Nós já tínhamos a notícia que o Brenner tinha falecido. O Senhor conhece cada órgão dela. Então põe a mão. Põe a mão ali. Para quem não conhecia, esse é o Brenner. Toque em cada órgão da minha filha. Aí está a Lízie. Para vocês saberem, quando a Luciara e o Hugo foram reconhecer a Lízie no hospital, eles não reconheceram ela. Ela estava muito inchada, muito. A Luciara falava, não é minha prima. Até que o Hugo olhou e disse, é. Quando nós fomos vê-la no outro dia, eles ficavam nos preparando. Tio, a Lízie está bem inchadinha, vocês talvez nem reconheçam direito. Mas Deus colocou a mão e todo o inchaço desapareceu da minha filha. Quando os médicos chegaram, eles não sabiam o que tinha acontecido. Fizeram uma tomografia de novo, repetiram para ver o edema, não tinha mais nada. E eles perguntavam para os médicos, quando que ela vai pegar alta? No quadro que ela estava, ele dizia, pelo menos de 20 a 30 dias na UTI. A alta não sabemos. Mas dentro de 5 dias, aí está a Lízie. Os médicos não conseguiam explicar. Ela não tem nenhuma sequela no cérebro. A coluna não impede ela andar. Quando ela acorda com todos os movimentos. Mas ela acordou com o que tinha de melhor. Ela não lembra. Mas ela disse, eu quero fazer um trabalho missionário aqui. E ela pediu, e nós conseguimos arrumar alguns livros missionários. E ela teve a oportunidade de ela mesma entregar para cada funcionário. Ela não lembra disso, mas era o que estava na cabeça dela. E pôde entregar para cada um. Aí está ela. Vocês a viram cantar aqui. Vou só fazer um pedido. Ontem eu dei uma orientação sobre como abordar um enlutado. As informações gerais você já tem. Não pergunta se está bem. Não chega para a Liz e pergunta, você está bem? Você está melhor? Não pergunta para nenhum enlutado isso. Porque apesar da dor, nós não podemos dizer que está tudo bem. Temos a esperança? Temos. Então, se não tiver muita coisa a dizer, abraça. Ok?
Eu não podia passar aqui sem dar esse testemunho. A Lise é o milagre de Deus para nós. Por que que o Brenner não está mais entre nós, eu não sei. Não posso explicar. Mas eu aceito. Aceito porque Deus, Ele nos dá forças para crer que dentro em breve reunirá todos os seus filhos e trará à vida os que lhe foram fiéis. É isso. Agora sim, estamos prontos. Por favor, pode cambiar. Quando nós lemos o primeiro verso, você leu o verso, Jó 1, capítulo 1, verso 1, uma descrição de Moisés em relação a Jó. Eu digo Moisés porque creio, e vários teólogos também acreditam, que Moisés é o autor. Eu compactuo com essa ideia. Ele faz uma descrição, mas não é uma descrição própria dele. É um plágio. Moisés, o autor do livro, plagiou. Por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 1, versículo 6 em diante me esclarece. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha aqui, fica bem claro o texto, por favor leia o texto com clareza. No dia que os filhos do Senhor vieram se apresentar diante dele, o Senhor, Satanás também veio entre os filhos de Deus. Então, aqui tem dois grupos distintos, Satanás e os filhos de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não criou Satanás. Satanás não é criação de Deus. Satanás, ele é o mal encarnado. Deus criou um anjo de luz. E pelas ações que ele permitiu que acontecesse na vida dele, Satanás passou a existir sem que Deus interferisse ou tivesse interferência nessa ação. Então, filho de Deus era Lúcifer. Lúcifer não existe, agora é Satanás que existe. Mas Deus não é o criador de Satanás. Mas os filhos de Deus estavam lá. Temos um consenso entre nós, o Espírito de Profecia afirma, uma reunião entre os representantes dos mundos não caídos. E esse inimigo nefasto foi lá, se denominando o representante do mundo, da terra. De forma alguma ele é o nosso representante. Se nós estamos aqui, é porque nosso representante, o representante eterno nosso, agora por direito, não é mais Adão. O nosso representante agora, por direito, é o segundo Adão. É Jesus o nosso representante lá, nas cortes eternas. Ele nos representa como nosso co-irmão. E ele também está ali, sendo Deus intercedendo por nós. Maravilhoso. Mas o inimigo ali chega, e Deus olha para ele e pergunta, eu vou parafrasear agora, não está assim escrito, mas vou parafrasear. Ei rapaz, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Você não tem lugar aqui não. Ei, o que você está fazendo aqui? De onde é que você vem? E ele então responde ao Senhor e diz, de rodear a terra e passear por ela.
Rodear a terra, essa expressão rodear, ela tem origem nos cuidados, no cuidado de Deus para com seu povo. É como o sacerdote, o sumo sacerdote, quando entra no santuário para fazer intercessão ali no Santíssimo, ele ficava em movimento, rodeando em torno da arca do concerto. Ele não podia ficar estático, tinha que ficar andando, de rodear. É expressão de cuidado, de intercessão. E aqui ele assume a prerrogativa de que ele é o dono da terra. E Deus fala, você não é o dono coisíssima nenhuma. Ele disse, sou sim, todo mundo lá é meu e todos são pecadores. Você é pecador? Satanás quer que você seja dele, porque você é pecador. E Deus disse, não, Senhor, você não é o dono da terra coisíssima nenhuma, e tem gente lá que não pertence a você, apesar de ser pecador. Mas como? Todo mundo lá é meu. Não, não é. Você conhece o meu servo Jó? Irmãos, quando eu leio isso, com essa clareza e essa mente, eu fico maravilhado. Verso 8, perguntou o Senhor ainda, observaste o meu servo Jó? Você o conhece? Você sabe quem ele é? Ele não é seu, ele é meu. Mas quem é Jó? Aí Deus diz, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, essas características são características dos salvos. Falei ontem e reforço hoje. E eram todas elas reconhecidas em Jó por Deus. Deixa eu fazer uma pergunta clássica aqui. Se Deus quiser fazer uma referência de você em meio a uma multidão, Ele destaca o quê? Como Deus vai referir-se a você em meio a tantas pessoas? Está vendo aquele homem lá? Tem pouco cabelo? Será que são características físicas que Deus quer fazer referência? Está vendo aquela mulher lá com cabelo loiro? Está vendo aquele homem lá de rugas no rosto? É assim que você acha que Deus vai se referir a você? Não. Deus quer se referir a nós, pelas qualidades dEle. É a cara do Pai. Parece comigo. Foi assim que Deus falou de Jó. Ele tem as minhas características, os meus traços. Íntegro, porque Deus é íntegro. Reto, porque Deus é reto. Justo, porque Deus é justo. Desvia-se do mal, porque o mal não se aproxima de Deus. Deus quer que você tenha a cara dele. Deus quer que você tenha as virtudes dele. E você não vai para o céu sem elas. Presta bem atenção. Não vai. Satanás, ele é o Satanás, não é? Ele questiona Deus. Você não pode questionar Deus. Eu não posso, mesmo em face das perdas, em face das circunstâncias. Minha esposa e eu, às vezes sozinhos. Minha filha estuda em São Paulo. Nós somos falhos, mas sempre nos policiamos. Não vamos questionar Deus. E eu vejo como Deus tem dado forças para ela. Não podemos questionar Deus. Por que Deus? Por quê? Eu não preciso de porquê. Eu preciso ter só a certeza de que Deus, nos tempos eternos, mostrará todas as razões que eu preciso saber.
Satanás então questiona Deus. Ele teme o Senhor, porque o Senhor dá privilégios para ele. Está aqui escrito no verso 9. Então respondeu Satanás a Deus: porventura Jó teme a você debalde em vão? Não, olha como é que ele fala: acaso não o cercaste com sebe, a ele e sua casa e tudo quanto tem? A obra das tuas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. O Senhor tem aqui conflito de interesse. O Senhor dá coisa boa para ele, ele confia no Senhor. A bem da verdade, sabe o que significa a palavra sebe? Não? Vou quebrar o protocolo e dar essa canetinha aqui para quem souber. Fala, irmã. Cerca. Ela falou primeiro. Oi? Falou primeiro? Falou primeiro, né? Irmã, ela falou primeiro, viu? Tem juiz aqui. Falou baixinho. Mas meu coração está dizendo para dar para você. Sebe, materialmente falando, é uma cerca viva, uma cerca de plantas que separa animais, é cerca viva. Mas aqui eu gosto mais da ideia de uma cerca de anjos, né? Satanás fala: o Senhor cerca ele e o protege com seus anjos. Tudo que ele faz se multiplica. Claro que ele te obedece. Eu quero que você venha aqui que eu vou te dar um abraço de novo. Ontem eu abracei e achei tão bom. E a minha filha quer que eu te dê um abraço diferente. Para aí. Irmãos, Deus não dá coisas para nós gostarmos dele. E por favor, não associe Deus a coisas boas. Se não tiver coisa boa, você não gosta de Deus. Não, como disse no início, não somos crentes circunstanciais. Não, se só coisa boa pudesse nos aproximar de Deus, nós não teríamos Jesus Cristo, porque Ele passou uma vida sofrida aqui e morreu duramente na cruz. Nesse mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então as circunstâncias não podem fazer você ficar com Deus, ou se forem boas, ou se forem ruins, sem Deus. Não. Mas Satanás, ele coloca isso na nossa mente, porque é assim que ele argumenta. É porque você ajuda ele, tira as coisas dele. E você vai ver. Como ele é astuto, olha o que ele fala para Deus. Olha o que ele fala para Deus. Verso 11. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua cara. Ele é petulante. Enquanto eu viver, eu vou denunciá-lo publicamente. Porque o Senhor Deus não se submete a esse inimigo nefasto. Não. Olha o que ele sugere para Deus. Você acha que Deus vai causar o mal de alguém? Estenda a tua mão, tira tudo quanto que ele tem e ele vai blasfemar na sua cara. Então, o que você tem que entender nessa manhã são 3 coisas que você tem que sair daqui sabendo. A primeira delas, é um princípio básico que a história de Jó nos ensina. Deus é soberano sobre tudo e todos.
ele não se submete a Satanás. Ele está acima de tudo. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é soberano. Ele não se submete às artimanhas do inimigo. Ele conhece tudo, sabe tudo, pode tudo, e não precisa se submeter a esse inimigo nefasto. Esse é o primeiro princípio. É a primeira verdade que você precisa saber sobre Deus, com base na história de Jó. E segunda verdade, Deus não é o causador de nenhum mal. Ele fala, não, estenda a tua mão e tira tudo quanto tem. Como o inimigo, ele é mau. Quando acontece uma tragédia, quantas pessoas chegam e falam para nós, Deus que quis, Deus permitiu. Já ouviu essa frase? Quando fala assim, Deus que quis, Deus permitiu, a nossa mente humana dá a entender que Deus foi o responsável. Porque se Ele não quisesse, se Ele não permitisse, não teria acontecido. Irmãos, Deus não é o causador do mal. Está claro aqui, o que foi que Deus falou para Satanás em resposta? Eu não faço coisa errada, eu não faço coisa ruim, eu amo meus filhos. Agora, se você quiser ver quem de fato é Jó, eu não vou interferir nas suas ações. É assim que nós traduzimos o texto. A permissão divina, irmãos, não é ordem para fazer, é não interferência. Então, por favor, saia daqui compreendendo Deus um pouquinho melhor. Aconteceu alguma coisa ruim com você? Na onisciência divina, Ele não quis usar a sua onipotência. Por quê? Porque Ele sabe que de alguma forma, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que no fim, em se tratando de assuntos eternos, podemos até ter dificuldades aqui nesses assuntos temporais, mas nos tempos eternos estaremos com Deus, eternamente com Deus, e não teremos nem saudade do que passou aqui. Irmãos, Satanás, petulante, de forma atrevida, ele então saiu dali e começou a agir. No mesmo capítulo 1, verso 13, até o verso 19, fala de tudo o que aconteceu na vida de Jó. Irmãos, os bois, a riqueza de Jó, seus jumentos, eles foram destruídos, roubados, catástrofes, acidentes. Tudo isso. Ontem conversávamos na viagem de volta. Satanás, ele estuda a natureza. Ellen White fala que ele conhece cada elemento da natureza. Ele pode alterar e provocar ações danosas. E aí alguém chega e diz assim, Deus que quis. Na realidade, irmãos, o mundo está deteriorando. O mundo está deteriorando. No entanto, as leis que regem, Satanás sabe como acelerar o processo e causar danos. Quando numa catástrofe os inocentes morrem, as pessoas dizem, por que Deus não livrou os inocentes? Não é? Os filhos de Jó também não eram? Irmãos, às vezes Deus não interfere nas ações do mal, para que você possa saber que o mal, ele é mal.
e você possa escolher o bem. Porque se Deus fosse pensando, tirando os inocentes em meio às catástrofes, se fosse, você jamais conheceria o mal como ele de fato é. E Deus, quando erradicar o mal aqui da terra, da face da terra, Ele não quer que o mal se levante nunca mais. Então você precisa entender que quem causa o mal é Satanás. Deus poderia interferir, mas Ele trabalha com assuntos eternos, para que na eternidade você compreenda que tudo contribuiu para a sua salvação. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que você precisa entender, e eu vou deixar claro, já foi dito. A permissão de Deus não o torna responsável pelo que Ele não interfere. Não o torna. A permissão dele é simplesmente a não interferência. Ele não interfere. Satanás saiu e num só dia ele destruiu todos os bens de Jó. Qual era a riqueza de Jó? Ontem nós lemos. Ele tinha 7.000 ovelhas. Você consegue enumerar aí hoje em valores quantos dólares Jó tinha? Ele tinha 500 juntas de bois. Boi manso tem valor agregado. Quantos camelos? 3.000 camelos. Jumentas? Juntas de bois? Se você somar, e a terra que estava agregada a tudo isso, e as pessoas que serviam, estima-se que Jó tinha cerca de 50 milhões de dólares em capital investido. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Você está em condições de, ao perder tudo que você tem, inclusive a roupa do corpo, ainda dizer como Jó disse? Olha o que foi que ele disse, nos versos 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e fez o quê? O que Jó fez? Ele adorou a Deus. Em tudo isso, verso 22, não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Verso 21, agora você está pronto. E disse então, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, porque as coisas que eu tinha pertenciam a quem? A Deus. Tudo que eu tenho, ou que eu tinha, pertencia a quem? A Deus. Inclusive quem pertencia a Deus? Os filhos. Irmãos, ontem nós frisamos e hoje reforço. Os filhos que Deus nos deu, que de nós foram gerados, das mães e dos pais, pertencem a Deus. É com essa compreensão que nós teremos condições de suportar perdas tão dolorosas. Se eu não tivesse convicção clara que meu filho pertencia a Deus, eu não teria nem condições de estar aqui pregando para você hoje. Mas meu filho, quando eu sepultei, eu não sepultei um filho meu, eu sepultei um filho de Deus. De Deus. Isso fez com que Jó suportasse sepultar 10 filhos. Agora o inimigo entra
e diz: tudo que o Senhor tem, que Ele tem, o que Ele faz é porque Ele recebe tudo de bom. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês bem clara. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que estar na situação de Jó. Mais cedo ou mais tarde. Você e eu sabemos que todos os filhos de Deus vitoriosos irão para o céu sem nada, a não ser o caráter de Cristo que nos é imputado. Os bens materiais já deverão ter sido abandonados antes. Nós já deveremos ter passado pela experiência de Jó antes. E aqui chama a atenção de alguns. Numa comunidade como a nossa, podem surgir muitos irmãos alarmistas, querendo fazer você se preocupar com quando isso vai acontecer. E aí começa a dizer: olha, está vendo aqui essa reportagem? Isso aí é coisa e tal, e você começa a ficar desesperado. Deixa eu te dar um conselho. O quando não lhe pertence. O quando pertence a quem? A Deus. Quando é que Jesus vai voltar? A Bíblia foi bem clara. O dia e a hora, ninguém sabe. Então não fiquem especulando, ou não permita ninguém subir nesse púlpito e especular. Não. Devemos sim crer na urgência da volta de Jesus. Viver como se Ele estivesse voltando quando? Hoje. Mas trabalhar como se Ele viesse daqui a 100 anos, como diz Ellen White. Nós não podemos ficar especulando, nem permitir especuladores. Temos que ter uma vida digna, que o Senhor deseja, como a de Jó, quando? Amanhã? Hoje. Hoje. Eu separei um texto aqui para você, para reforçar. Está nesse livro que eu gosto muito, Preparação para a Crise Final. Ele cita Ellen White, escreve na Review and Herald, dia 9 de outubro de 1894. Temos de apresentar ao mundo a mensagem do terceiro anjo, demonstrando os homens contra os falsos cultos. Deus nos tem revelado o tempo em que há de finalizar esta mensagem, ou quando terminará o tempo da graça. Temos de aceitar as coisas que nos são reveladas para nós e para nossos filhos, mas não nos preocupemos saber aquilo que Deus guardou em segredo nos conselhos do Altíssimo. O que temos que fazer é trabalhar e esperar, agindo em todo o tempo em favor da salvação das pessoas que estão prestes a perecer. Essa é a nossa missão. Qualquer coisa fora disso é especulação. Voltemos ao texto. Jó, quando Deus diz: você tem total liberdade para agir, mas não lhe toca na vida. Ele volta de novo, irmãos, e argumenta contra Deus. Pele por pele. O homem dará tudo o que tem pela sua própria vida. Satanás não sabia que quando uma pessoa se apaixona por Deus, de fato, ele vive para Deus e entrega tudo para Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 12, agora, versículo 11, você vai ver lá que os vitoriosos venceram Satanás. Venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro. Está escrito aí? Não é pelos méritos nossos,
é pelo sangue do Cordeiro. E está escrito aí, e pela palavra do testemunho que deram. E está escrito mais, e não amaram a sua própria vida, mesmo em face da morte. Satanás não compreende a paixão de um filho de Deus pelo Deus que o salvou. Porque ele disse, se você tirar tudo que ele tem, ou tocar-lhe na saúde dele, você vai ver que ele vai blasfemar contra ti, pele por pele. Satanás não consegue entender a força do amor que rege um cristão genuíno. Porque o amor não faz parte da vida dele. O amor não faz parte dele. Ele não aceitou o amor de Deus por ele. Ele não entende o que é isso. Ele não sabia que Jó, apesar das perdas, continuaria adorando a Deus. E de novo ele volta. No verso 3 do capítulo 2, pergunta o Senhor a Satanás, você viu meu servo Jó? De novo responde, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Ele conserva a sua integridade, embora você tenha me incitado contra ele para o consumir sem? Olha bem para mim aqui agora. Esse texto, ele é fundamental para os que sofrem. Não significa que uma pessoa que sofre é porque tem pecado, ou porque Deus está cobrando dela o erro dela. Aqui fica bem claro que não necessariamente é isso. Isso não significa que as pessoas não colham fruto dos seus erros. Mas Deus não imputa sobre nós a nossa maldade. Isso está escrito no livro de Salmos, 103. Se Deus me tratasse do jeito que eu mereço, o que eu mereço? Se Deus lhe trata como você merece morte, porque o salário do pecado é a morte. E aqui Deus mostra com clareza, através de Jó, que Jó não merecia. Por quê? Porque ele é de Deus. Ele é de Deus. Não é porque Jó era justo, é porque ele era de Deus. Mas mesmo assim ele sofreu. Então, meus queridos, não é porque você é de Deus que você não passará por circunstâncias desagradáveis. Mas mesmo tendo circunstâncias desagradáveis, confie em Deus. Agarre-se na sua rocha. Torne Deus a sua fortaleza. Seu socorro bem presente no tempo da angústia. E ele diz, você viu meu servo Jó? Irmãos, Jó então estava ali sendo o divisor de águas. No verso 5, de novo ele incita Deus contra Jó e diz, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti. E disse o Senhor, ele está sob teu poder, mas você não pode tocar-lhe na vida. E aí Satanás inflige sobre Jó as doenças mais terríveis. Eu estou mostrando essa foto para você ter uma ideia. Porque diz a Bíblia que desde a cabeça até a planta do pé era chagas. Mas eu li um autor, por sinal tem me ajudado muito a entender um pouco mais sobre Jó. Ele conseguiu detectar na Bíblia, no livro de Jó, algumas enfermidades, que hoje tem nome. Aí você vê aí, ó. Tinha vermes formando nas feridas, para você ver o estado de Jó. O que mais que tinha?
ele tinha dificuldades de respirar, as pálpebras dele estavam ficando escuras, mau hálito, perda de peso, dor excruciante contínua, febre altas com arrepios, descolação da pele, assim como ansiedade, diarreia, feridas inflamadas, ulcerosas, coceira contínua, mudança degenerativa na pele do rosto, desfiguração, perda de apetite, medo, depressão, feridas purulentas se abrem, coçam, racham, supuram. O estado físico de Jó era deprimente, mas em nada Jó culpou a Deus. Ele só não tinha respostas. Ele só não tinha respostas. Irmãos, as perdas podem ser grandes. As perdas podem ser terríveis. Mas nós não podemos, em momento algum, abandonar em quem nós cremos. Eu gosto muito mesmo, de ler o verso 10. Após a mulher dele aparecer, eu não vou comentar por causa do tempo, mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal que nos sucede, seria essa a tradução. Não que Deus seja o causador. E aí vem a frase que eu quero encerrar o sermão de hoje. Em tudo isso, leia comigo, vamos lá. Em tudo, vamos de novo, leia aí, é Jó 2:10, final do verso, vamos lá. Em tudo, não pecou Jó. Dentro em breve, você passará por circunstâncias desagradáveis. Mas se você não tiver a integridade de Jó hoje, você irá abandonar Deus amanhã. Quando é que você vai poder suportar as dores que virão? Eu vou ler mais um texto e encerro. Eu separei esse texto. Separei esse texto para você. A serva do Senhor, Ellen White, ela escreve: o tempo de agonia que nos sobrevirá, Eventos Finais, página 254, é terrível e além da nossa compreensão. É um tempo de angústia que está diante de nós e exigirá uma fé firme que possa suportar o cansaço, a demora, a fome. E nesse país, eu acrescento, o frio e a separação. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Nós não conseguiremos alcançar essas qualidades amanhã. Nós só poderemos alcançá-las hoje. Então eu vou lhe dar alguns conselhos. Jó, todos os dias, ele ia perante o altar do Senhor e oferecia um sacrifício em favor de seus filhos. Um para cada filho, Ricardo. Como Jó era um homem rico, todo mundo sabia que o ritual em um sacrifício de rico não era com pombinhas
nem com cordeirinhos. Era com animais graúdos, novilhos. Ele tinha 10 filhos. Todo dia ele oferecia um sacrifício para cada filho. Durante 10 meses ele fazia isso por ano. Multiplica quantos novilhos Jó estava disposto a dar para a honra e glória de Deus. Alguém já calculou? Alguém já calculou? Calculou? Só de oferta, Jó chegava a doar cerca de 150 novilhos por ano. Só de oferta. Voluntária, sem falar sistemática. Vou lhe contar uma coisa. E aqui eu quero que você entenda muito bem. Todo verdadeiro servo de Deus, ele é despreendido das coisas. E Deus deu o sistema financeiro na igreja, dízimo e oferta, para que nos despreendamos dessas coisas. Você não conseguirá dar um salto amanhã se você for infiel hoje. Você não vai conseguir se despreender de tudo amanhã se você hoje é infiel. Preste atenção, meu irmão. Eu não vim aqui nesta viagem apenas para pregar sermão bonito para você, não. Eu vim aqui para te posicionar de maneira clara diante do conflito que nós estamos aí. E se você quiser ser um vitorioso, você tem que ter os atributos de Deus na sua vida, as qualidades de Deus, integridade, honestidade, retidão. E amanhã eu encerro com o temor do Senhor. Você não pode perder amanhã. Se quisesse perder, tem que ser hoje. Eu vou perguntar agora para você. Sei que você não está pronto para encarar tudo que Jó encarou. Mas você tem que dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me fortaleça. Eu quero que o Senhor me tome nas mãos e me dê as condições necessárias para eu viver nessa terra, enquanto o Senhor não vier, para a tua honra e tua glória. Você aceita isso? Está disposto a aceitar essa proposta do Senhor? Ou você quer continuar com uma vida de crente de faz de conta? Você pode até continuar, mas não vai ter resultado positivo lá na frente. Por que não falar assim para Deus agora: Senhor, eu quero me colocar agora nas tuas mãos. Eu quero ser alguém em quem o Senhor realmente, de fato, pode confiar. Se tiver que escolher alguém, se Deus tiver que escolher alguém que possa representá-lo nessa comunidade, sabe quem que ele tem que escolher? Sabe quem que ele tem que escolher? Sabe quem que ele tem que escolher? Quem? Não sei. Quem? Quem? Se ele tiver que escolher alguém nessa comunidade para representá-lo, quem que Deus vai escolher? Olha, você tem que dizer por você. Diga: Senhor, por favor, estou aqui. Não mereço, não tenho as qualidades que o Senhor deseja, mas o Senhor pode usar-me segundo a tua vontade. Você quer isso? Deseja isso? Deseja? Você deseja isso mesmo? Para a honra e glória de Deus? Então vamos cantar o hino 150. Fica sentado. Quem desejar vai ficar em pé, como que estivesse dizendo: Senhor, pode me usar. Hino 150.
já tem os acordes. Desistir, Cristo, vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo, vem logo, não desistir, só um instante agora, enquanto toca o hino. Queridos, o capeta é capeta. Ele todo dia quer envergonhar Deus na sua vida. Quando ele disse, está vendo lá? Toca nas coisas dele, toca nele. Com certeza, ele tem feito você cair e pecar em pequenas coisas, deslizar com hábitos, com vícios. Ele tem feito você fantoche dele em algum momento. Nós temos que dar um basta. Nós temos que dizer não às obras da carne. Nós temos que dizer, Senhor, se Jó recebeu do Senhor força, conceda-me também. Logo Jesus vai voltar. Segunda estrofe. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir. Eu vejo que todos tomaram uma decisão, que ela seja para a eternidade, que ela perdure no coração de Deus, enquanto Deus existir, e Deus é eterno. Fecha seu olho. Pai Santo, louvado seja teu nome. Obrigado por nos trazer na tua igreja. Obrigado por nos fazer entender que o Senhor é o Deus soberano de todas as coisas. Que o Senhor não causa nenhum mal, nem é responsável por algum mal causado ao ser humano. Obrigado por nos fazer entender que pelo teu poder, por tua graça, podemos permanecer te amando como Jó permaneceu. Podemos viver, apesar das circunstâncias, viver para a tua honra e tua glória. Então, Senhor, agora, tome a cada um aqui em tuas mãos, sela a decisão tomada
com o selo do sangue de Jesus Cristo. Que nós vivamos de agora em diante para a tua honra e tua glória. Não deixe que o inimigo exerça domínio na nossa vida, na nossa vontade, mas que a nossa vida, nossa vontade esteja submetida à tua palavra, à tua direção e ao seu controle. Nós rogamos pelos jovens desta igreja. Senhor, não deixe que o inimigo crie argumentos para distanciá-los do Senhor, mas que eles agarrem-se em Cristo, na sua palavra, como sendo a base da vida deles. Isso para todos nós. Traga-nos de volta amanhã, para termos mais um momento contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou